chamadas do passado. O silêncio nunca era absoluto na central telefônica. Mesmo durante a madrugada, quando a cidade dormia e as luzes piscavam solitárias nos postes, o zumbido das linhas pairava no ar como um sussurro contínuo. Eu havia aprendido a ignorá-lo. Era apenas a respiração do sistema, o som dos cabos puxando vozes de um lado para o outro. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu me sentei no posto de atendimento, ajustei os fones e comecei meu turno. O painel à minha frente piscava com pequenas luzes vermelhas, indicando chamadas esperando para serem conectadas. Meu trabalho era simples: unir linhas, ser o elo entre um ponto e outro, sem nunca ser parte da conversa. Deslizei um plugue para conectar mais uma chamada. No mesmo instante, um ruído seco estalou nos fones. Não era incomum ouvir chiados ou estática. Cabos velhos e tempestades distantes costumavam interferir no sinal, mas esse som era diferente. Não era um ruído comum de linha. Parecia um sussurro. Abaixei o volume e me preparei para desconectar, achando que era apenas interferência. Mas então, em meio ao chiado, ouvi algo que fez meu corpo congelar. Meu nome. Uma voz baixa e distorcida sussurrou: Letícia, do outro lado da linha. Um arrepio subiu pela minha nuca. Tentei identificar de onde vinha o som, mas os números conectados não faziam sentido. Um deles era um código inexistente, algo que não deveria estar ali. Então, antes que eu pudesse reagir, uma segunda voz entrou na linha. Ela descreveu, em tom suave e meticuloso, exatamente o que eu estava fazendo. Ela está olhando para os fios agora, tentando entender. Meu coração disparou. Virei o rosto instintivamente, olhando ao redor. Eu estava sozinha na sala, cercada apenas pelo painel iluminado e o murmúrio das máquinas. Ela ficou tensa agora. Está tentando não respirar alto. Minha garganta se fechou. Tentei puxar o plugue para encerrar a chamada, mas minha mão tremia. O ruído na linha ficou mais intenso, como se algo estivesse se aproximando. A última coisa que ouvi antes de arrancar o fone da cabeça foi um sussurro final, suave e arrastado. Ela vai tentar fugir, mas nós sempre sabemos onde ela está. O fone caiu no chão, mas o chiado não parou. A linha ainda estava viva. E o pior de tudo, o telefone na mesa ao lado começou a tocar. O telefone tocava com um som seco, insistente. Cada toque reverberava pela sala como um aviso, um chamado que parecia atravessar não apenas o espaço, mas o próprio tempo. Meus dedos estavam dormentes ao segurar o plugue ainda desconectado da linha anterior. Eu queria ignorar, queria sair dali, mas meu corpo não respondia. O telefone continuava tocando, como se soubesse que eu ainda estava ali, ouvindo. Respirei fundo e me aproximei. O visor do aparelho era antigo, analógico, incapaz de exibir números de origem, mas eu sabia que aquela ligação não era comum. Minha mão hesitou sobre o fone, mas antes que eu pudesse decidir se deveria atendê-lo ou não, o som cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior, porque mesmo sem o toque insistente, eu podia sentir. Algo ainda estava ali. O ar parecia mais denso, carregado de eletricidade estática, como se o próprio ambiente estivesse esperando minha reação. Engoli em seco e me forcei a voltar ao painel principal. Era um erro. Tinha que ser. Alguma falha na conexão. Uma anomalia nos cabos. Nada mais do que isso. Mas quando olhei os registros da chamada que acabara de conectar, encontrei algo impossível. O número que aparecia na tela simplesmente não existia. Não era apenas inválido. Ele não constava em nenhum código de área, em nenhum catálogo. Era um vazio dentro do sistema. Um número fantasma. A essa altura, minha respiração estava acelerada. Me forcei a lembrar das histórias que colegas antigos contavam sobre ligações perdidas que vinham de lugares onde não havia mais telefone algum, sobre vozes que surgiam em linhas desativadas, chamando por nomes de pessoas que já haviam partido. Superstição. Coincidência. Era só isso. Mas então, do nada, um ruído preencheu a sala. O fone que eu deixara jogado no chão emitiu um som abafado, um chiado pulsante, como se a linha ainda estivesse ativa. Como se algo tivesse ficado ali, esperando.
Me ajoelhei lentamente e, com a ponta dos dedos, virei o fone para perto do meu ouvido. E no instante em que o toquei, ouvi de novo a mesma voz, baixa, distante, arrastada. E ela sussurrou apenas uma coisa: "Você já atendeu." A linha caiu muda, e eu soube, naquele momento, que aquilo ainda não havia terminado. O silêncio na central telefônica nunca havia me incomodado antes, mas agora ele parecia diferente, mais profundo, como se algo invisível tivesse tomado conta do ambiente. Meus olhos estavam fixos no fone caído ao meu lado. A última frase ainda ecoava em minha cabeça: "Você já atendeu." Eu queria acreditar que aquilo era apenas uma interferência, uma falha qualquer no sistema, mas uma parte de mim sabia que não era tão simples. Não quando a voz sabia meu nome. Não quando descreveu cada um dos meus movimentos antes mesmo que eu os fizesse. Com a respiração presa na garganta, voltei minha atenção para o painel de chamadas. Precisava entender de onde aquela ligação viera. Precisa de um número, um registro, algo que me desse uma explicação lógica. Os dados piscavam na tela em verde fosco. Rolei os registros rapidamente, procurando pelo número fantasma. Mas ele não estava mais lá. Os dados haviam desaparecido, como se a ligação nunca tivesse existido. Meus dedos apertaram a mesa. Não fazia sentido. O sistema era antigo, mas não era instável a ponto de apagar registros sozinho. Liguei a impressora térmica ao lado do painel, esperando que ao menos houvesse um rastro da última chamada. O papel começou a sair lentamente, linha por linha. Me inclinei para ler. Os números estavam embaralhados, fragmentos de registros incompletos, como se alguém tivesse rasgado a informação em pedaços antes que eu pudesse entendê-la. E entre os códigos desconexos, uma única sequência se repetia: 1974. Me afastei do papel, sentindo um arrepio gelado na nuca. Aquele ano não significava nada para mim, mas estava ali, entre os registros, como um sussurro gravado no sistema, como uma lembrança de algo que eu ainda não conhecia. Antes que eu pudesse reagir, o telefone ao meu lado tocou novamente. Um som seco, cortante, que reverberou pelo pequeno espaço. Meus músculos travaram. Cada instinto dentro de mim gritava para eu não atender, para deixar tocar até que o som morresse por si só. Mas minha mão já estava em movimento. Sem perceber, sem querer, já estava segurando o fone contra o ouvido. O silêncio do outro lado era absoluto. Nenhum chiado, nenhum ruído. Apenas um vazio sufocante. Até que, por fim, uma única palavra quebrou a quietude. Uma voz baixa, arrastada. "Você não deveria estar ouvindo." A ligação caiu. E todas as luzes da central piscaram ao mesmo tempo. A sala mergulhou em um instante de escuridão total. As luzes da central piscavam em padrões caóticos, como se a eletricidade estivesse instável. O zumbido dos fios se intensificou, um chiado baixo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Minha respiração ficou curta. Eu sabia que aquelas luzes não falhavam assim. O prédio tinha um gerador próprio, e mesmo quando havia quedas na cidade, a central telefônica permanecia firme, pulsando como o coração de algo que nunca deveria parar. Mas agora, ali, cercada pelo brilho intermitente dos monitores, eu me sentia exposta. Meus olhos correram pelo painel. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava a sequência de registros do sistema. Se a última chamada não estava arquivada, talvez houvesse alguma pista em ligações antigas. A tela piscou. Dados começaram a surgir, desorganizados, carregados de interferências. Entre datas e códigos, um nome apareceu: Isabel Moreira. Meus dedos pararam. Aquele nome. Eu o conhecia. Engoli em seco, sentindo um nó se formar no estômago. Era um nome que eu não ouvia há anos. Algo enterrado em minha memória, escondido em um canto escuro da minha infância. Minha avó. Minhas lembranças dela eram vagas, distantes. Eu era muito pequena quando ela morreu. Mas havia algo, um detalhe que de repente se tornou impossível de ignorar. Ela também trabalhou aqui, na mesma central, no mesmo posto onde eu estava agora. Me afastei do monitor como se tivesse tocado algo proibido. O telefone ao meu lado ainda estava fora do gancho, balançando levemente, como se esperasse que eu o atendesse de novo.
Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Então, o som voltou. Baixo no começo, mas crescendo, preenchendo o espaço ao meu redor. Era um murmúrio, um lamento vindo da linha. E em meio ao chiado, uma única frase se formou. Um sussurro entrecortado, familiar demais. Letícia, vá embora. O fone caiu da minha mão. Meu nome, de novo. Mas agora era a voz da minha avó. Meus dedos estavam dormentes. O fone jazia no chão, oscilando levemente como se ainda estivesse vivo, pulsando com uma energia invisível. A voz da minha avó ainda ecoava na minha cabeça, presa entre os ruídos do passado e o silêncio sufocante da sala. Eu queria acreditar que era um engano, uma falha qualquer na linha, mas não conseguia. Não quando o telefone voltou a tocar. Dessa vez, o som não era apenas um toque comum. Era mais lento, mais profundo, como se alguém estivesse marcando o ritmo de uma batida que só eu podia ouvir. Minhas pernas travaram. Eu queria correr, sair dali. Mas ao mesmo tempo, havia algo me puxando para mais perto. Algo que eu não conseguia ignorar. Minha mão se moveu sozinha. Os dedos envolveram o fone. E então, atendi. No instante em que o levei ao ouvido, o chiado encheu minha mente. Um ruído branco que parecia vir de um lugar distante, de um tempo ao qual eu não pertencia. Então, as vozes surgiram. Elas sussurravam umas sobre as outras, palavras sobrepostas, distantes, como se eu estivesse ouvindo uma conversa que acontecera há muito tempo. E no meio delas, um nome. Isabel, minha avó. Segurei o fone com mais força. Meu coração batia forte. Minha respiração estava presa na garganta. O que aquilo significava? As vozes continuaram, agora mais nítidas. Fragmentos de frases escapavam pelo fio, estilhaços de um passado que eu não lembrava, mas que de alguma forma parecia me reconhecer. Ela tentou avisar. Nunca conseguiram encontrar. A ligação que não deveria ter sido feita. Minhas mãos tremiam. Cada palavra parecia carregar um peso que eu não entendia. Foi então que algo mudou. As vozes cessaram, e um novo som surgiu na linha. Passos. Como se alguém estivesse caminhando em um corredor longo, ecoando pelo telefone, aproximando-se cada vez mais. Meu estômago revirou. Eu podia ouvir a respiração da coisa do outro lado da linha. Até que finalmente veio o sussurro. Baixo. Frio. Você precisa ouvir, Letícia. A linha caiu. E atrás de mim, ouvi o rangido da porta da central se abrindo sozinha. O som da porta se abrindo cortou o silêncio como uma lâmina. Não me virei de imediato. Meus músculos estavam rígidos, meu corpo inteiro preso em um estado de alerta que eu nunca havia sentido antes. O telefone ainda estava em minha mão, mas a linha havia caído, deixando apenas um silêncio vazio. Um silêncio que parecia respirar. Engoli em seco e finalmente me obriguei a olhar. A porta da central estava entreaberta. O corredor do lado de fora estava escuro, mais escuro do que deveria estar. A luz fraca dos postes da rua mal conseguia atravessar o umbral. Era como se a escuridão ali fosse mais densa, mais profunda. Algo estava errado. A sala da central nunca ficava assim. Eu era a última operadora do turno, mas o vigia noturno deveria estar por perto. O prédio nunca ficava completamente vazio. Mas agora, eu me sentia sozinha, ou quase sozinha. De algum lugar dentro daquela escuridão, veio um som. Baixo, arrastado. O som de pés descalços deslizando pelo chão. O ar ficou pesado nos meus pulmões. Alguém estava ali. Meu instinto gritava para eu correr, mas minhas pernas não respondiam. A única coisa que consegui fazer foi recuar lentamente, um passo de cada vez, até sentir a beirada da mesa bater contra minhas costas. Então, o telefone tocou. O som explodiu no silêncio. Alto demais, agudo demais. Saltei, meu coração disparado. E quase deixei o fone cair. Mas meus dedos já estavam no automático. Eu atendi.
O chiado preencheu o ambiente de novo, mas desta vez era diferente. Não era apenas um ruído sem sentido. Era um sussurro. Palavras cortadas. Um nome. Isabel. Correu. Tarde demais. Minha avó. A linha chiou mais forte. Agora eu podia ouvir outra coisa. Uma respiração. Baixa. Próxima. Vinda não apenas do telefone, mas também da porta. Minha pele gelou. A escuridão no corredor parecia ter se movido. Se transformado. Eu vi a sombra antes de ver qualquer outra coisa. Alta. Alongada. Uma silhueta imóvel no umbral. Ela não se mexia. Apenas estava ali, observando. O fone escorregou da minha mão. Atrás de mim, todas as luzes da central se apagaram de uma vez. E no breu absoluto, ouvi o telefone tocar novamente. O som do telefone cortou o silêncio como um grito abafado. Eu não podia ver nada. O prédio inteiro mergulhou em uma escuridão tão espessa que parecia ter peso. Meu coração batia descompassado, martelando contra o peito, enquanto minha respiração saía curta e trêmula. O telefone continuava tocando. A escuridão no corredor permanecia imóvel, mas eu sabia que a sombra ainda estava lá, esperando. O telefone tocou de novo. Eu não queria atender. Deus, eu não queria atender. Mas havia algo naquele som, algo que parecia me puxar, me obrigar a ouvir. Com mãos trêmulas, estendi os dedos e agarrei o fone. O chiado encheu meu ouvido de imediato. Era um ruído denso, eletricidade estática misturada a algo mais. Um som arranhado, úmido, como se alguém estivesse respirando contra o outro lado da linha. Então, veio a voz. Baixa, distante, mas inconfundível. Letícia, não olhe. Meus pulmões travaram. Era a voz da minha avó. As palavras foram sussurradas, mas carregavam um desespero sufocante. E naquele momento, entendi exatamente o que significavam. Eu não podia olhar para a coisa no corredor. Não podia reconhecer sua presença. Minhas pernas estavam bambas, mas consegui recuar um passo. E então outro. O telefone em minha mão tremia, e o chiado começou a se distorcer. Algo estava vindo através da linha. Um novo som se formando aos poucos. Passos. Não no prédio, mas dentro da ligação. Eles ecoavam de um lado a outro, como se alguém estivesse atravessando um corredor longo e vazio. Um som distante, até que de repente ele ficou alto. Alto demais. Os passos estavam correndo, vindo direto para mim. Soltei o fone de uma vez. Ele balançou no ar, pendurado pelo fio, antes de começar a oscilar de um lado para o outro, como um pêndulo contando os segundos para algo que eu não queria enfrentar. Então, a porta da central começou a se abrir. Sozinha, sem um som. E a escuridão do corredor começou a se arrastar para dentro da sala. A escuridão rastejou para dentro da sala como uma maré negra, se espalhando pelo chão, engolindo tudo em seu caminho. Meu corpo não se movia. Eu queria correr, gritar, mas algo me prendia no lugar. A porta estava completamente aberta agora, e a coisa no corredor estava lá. Não precisava se mover, não precisava fazer nada. Apenas existir ali já era o suficiente para enfiar um medo gelado no fundo do meu peito. O telefone ainda balançava no fio, como um pêndulo quebrado. E então, ele tocou. Dessa vez, o som veio mais profundo, mais arrastado, como se a campainha estivesse falhando. Meus joelhos estavam fracos. O ar na sala parecia mais denso, difícil de respirar. Eu sabia que não devia atender. Sabia que algo esperava do outro lado da linha. Mas minha mão já se movia sozinha. Os dedos tocaram o fone. Um arrepio subiu pelo meu braço, como se o plástico estivesse vivo, pulsando contra minha pele. Eu levei o telefone ao ouvido. E o som que veio da linha não era estática. Era o ruído de algo se arrastando. Algo úmido. Algo enorme. Então, a voz sussurrou. Deixe-nos entrar. Meus pulmões se encolheram. As luzes da cidade piscavam lá fora, projetando sombras distorcidas pelas janelas da central. O ar estava pesado, carregado de algo que eu não podia ver, mas que me observava. Na linha, o som continuava. O ruído pegajoso, um arrastar lento. Algo estava atravessando a conexão,
movendo-se entre as frequências, tentando chegar até mim. Tentei soltar o telefone, mas meus dedos não obedeciam. Então, uma nova voz surgiu. Familiar. Minha avó. Corra, Letícia. E naquele instante, todas as lâmpadas da central estouraram ao mesmo tempo. Vidro voou pelo ar, o escuro me engoliu inteiro. E antes que eu pudesse reagir, senti algo frio tocar minha nuca. O toque gelado em minha nuca paralisou meu corpo. Não era uma brisa, não era um arrepio. Era um toque real. Algo estava atrás de mim. O telefone escorregou da minha mão, batendo contra a mesa com um baque surdo, mas a linha permaneceu aberta. O chiado ainda sussurrava no ar, os ruídos distorcidos pulsando como um coração do outro lado da conexão. Então, veio o som. Baixo, rouco, uma respiração no meu ouvido. Meus pulmões se recusavam a puxar ar. A sala estava mergulhada no escuro, a única luz vindo de fora, onde os postes da rua piscavam fracamente, lançando sombras trêmulas contra as paredes. A coisa estava perto. Eu não precisava me virar para saber. A presença era densa, sufocante, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse sendo consumido. No telefone, a estática mudou. Agora, havia vozes, múltiplas, sobrepostas. Algumas sussurravam, outras choravam. Algumas apenas repetiam palavras sem sentido, como um disco riscado. Mas entre elas, havia uma que se destacou. Firme, fria. Você já nos ouviu. A pressão no meu ombro aumentou. Dedos invisíveis, longos e frios como pedra, pareciam se afundar na minha pele. Eu queria correr, mas meus pés estavam colados ao chão. O chiado no telefone se intensificou, o sussurro se fundindo em um único lamento. Então, como um golpe seco, todas as vozes cessaram ao mesmo tempo. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então, uma última voz quebrou a escuridão. Baixa. Familiar. Minha própria voz. Agora você faz parte da frequência. Meus joelhos cederam. O ar ao meu redor começou a vibrar, como se o próprio espaço estivesse desmoronando. Eu podia sentir algo se movendo na escuridão, se misturando ao chiado da linha aberta. Algo que não era mais apenas uma voz perdida. Era eu, ou pelo menos, uma parte de mim. E pela primeira vez, entendi o que minha avó tentou me avisar. Era tarde demais para correr. A frequência já havia me alcançado. A frequência me envolveu. O chiado do telefone se expandiu até preencher tudo, reverberando dentro do meu crânio, vibrando em minha pele. Eu já não estava na sala, não estava em lugar nenhum. Apenas existia dentro do som, dissolvida entre os sussurros. O tempo deixou de fazer sentido. Vozes se misturavam ao meu redor, algumas implorando por ajuda, outras rindo, todas presas na mesma onda invisível. Elas me reconheciam, me puxavam, como se eu sempre tivesse feito parte delas. E então, ouvi de novo. A minha própria voz. Ela se repetia na linha como um eco distorcido, mas havia algo errado. A entonação era levemente diferente, como se outra Letícia estivesse falando comigo do outro lado. Agora, você faz parte da frequência. As palavras ressoaram em camadas, girando dentro da escuridão. Meu coração batia rápido, mas meu corpo parecia ausente, como se estivesse sendo puxado para longe, dissolvendo-se na interferência. Não. Eu não podia me perder ali. Com um esforço sobre-humano, forcei minha mente de volta à central telefônica. O chão gelado, o cheiro metálico do ar, a escuridão ao redor. Meus olhos se abriram. Eu ainda estava ali, caída ao lado da mesa, o telefone balançando no fio acima de mim, rangendo levemente no silêncio. Eu estava de volta, ou pelo menos era o que pensei. Meus olhos vagaram pela sala. Algo parecia errado, sutil, mas errado. A mesa estava no lugar certo, o telefone, o painel de conexões, tudo estava igual, mas não era exatamente o mesmo. Me ergui devagar, cada músculo do meu corpo protestando, como se eu tivesse passado horas congelada na mesma posição. O telefone ainda estava fora do gancho e a linha permanecia aberta, silenciosa. Meu reflexo na janela me fez parar. A luz fraca dos postes lá fora iluminava apenas o suficiente para me mostrar.
mas algo dentro de mim sabia, antes mesmo de entender. O reflexo não acompanhava meus movimentos. Meu estômago afundou. Levantei a mão lentamente. O reflexo hesitou. E então, levantou a mão alguns segundos depois. Não era eu. A linha telefônica estalou, como um sussurro cortando o silêncio. Então, o telefone tocou. Lento. Profundo. Como se o som viesse de muito, muito longe. Meus olhos se fixaram no reflexo da outra Letícia, que ainda me encarava com um meio sorriso. E naquele momento compreendi a verdade. Eu havia atendido um chamado que nunca deveria ter sido ouvido, e agora, alguém do outro lado da linha tinha atendido, no meu lugar. Muitos anos se passaram desde que esse fato ocorreu. Hoje em dia não trabalho mais lá. Hoje sou dona do meu próprio negócio, mas carrego comigo essa experiência bizarra. A mão do outro lado. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Sempre achei que histórias de assombrações eram apenas lendas, invenções de mentes criativas, ou, no máximo, fruto da imaginação de alguém assustado. Mas isso foi antes daquela noite. Antes daquela maldita ida ao supermercado. Agora, eu não consigo mais dormir sem deixar todas as luzes acesas. Era outubro de 2020, no meio da pandemia. O mundo estava em silêncio, as ruas vazias e o medo do vírus pairando no ar. Eu tinha saído de casa só para fazer compras básicas, algo que eu odiava fazer naquela época. O supermercado era um daqueles lugares que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Luzes fluorescentes que piscavam, corredores estreitos e um cheiro estranho de produtos de limpeza, misturado com algo mofado. Eu me lembro de pensar que aquele lugar tinha uma energia estranha, como se estivesse vivo, observando cada movimento meu. Enquanto eu caminhava pelos corredores, peguei um carrinho e comecei a colocar os itens dentro. Latas de milho, arroz, feijão, coisas simples, rotineiras. Mas, quando cheguei ao corredor dos enlatados, algo mudou. O ar ficou mais frio, como se uma corrente gelada tivesse passado por mim. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém. A única coisa que eu ouvia era o zumbido baixo das luzes acima de mim. Foi então que aconteceu. Eu estiquei a mão para pegar uma lata de milho na prateleira, e no exato momento em que meus dedos tocaram a lata, senti algo gelado e úmido tocando minha mão. Era uma mão pálida, quase translúcida, que surgiu do outro lado da prateleira. Eu puxei minha mão de volta tão rápido que a lata caiu no chão, fazendo um barulho estridente que ecoou pelo corredor vazio. Meu coração disparou, e eu olhei para o outro lado da prateleira, esperando ver alguém brincando comigo. Mas não havia ninguém. A prateleira estava vazia, e o corredor silencioso. Eu tentei me convencer de que tinha sido minha imaginação, talvez o cansaço ou o estresse da pandemia. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era real. Eu tinha sentido aquela mão. A memória do que aconteceu a seguir ainda me assombra. Eu ouvi um barulho de passos atrás de mim, lentos e arrastados, como se alguém estivesse se aproximando. Eu me virei, mas não havia ninguém. Só o corredor vazio e as luzes piscando. Então, vi algo que me fez congelar. Uma sombra, alta e indistinta, movendo-se rapidamente atrás das prateleiras. Era como se estivesse me observando, brincando comigo. Eu comecei a andar em direção à saída, tentando manter a calma, mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando passei por outra prateleira, a mão apareceu de novo, desta vez agarrando meu braço com uma força que não parecia humana. Era gelada, quase queimando minha pele com o frio. Eu gritei, e a mão desapareceu, mas a sensação de ter sido tocada por algo que não pertencia a este mundo nunca mais me deixou. Eu corri até a saída, deixando o carrinho para trás. O segurança, Marcos, tentou me parar, mas eu não conseguia falar. Minhas mãos tremiam, e meu braço ainda doía onde a mão tinha me tocado. Quando cheguei em casa, olhei no espelho e vi uma marca vermelha no meu braço, como se tivesse sido queimada pelo gelo. Desde aquela noite, eu não consigo mais entrar em um supermercado sem sentir um frio na espinha. Às vezes, quando estou sozinha em casa, ouço passos no corredor ou sinto uma presença atrás de mim. E toda vez que fecho os olhos, vejo aquela mão pálida, surgindo do nada,
como um lembrete de que há coisas neste mundo que eu nunca vou entender. Eu não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via aquela mão pálida, gelada, surgindo do nada, como se estivesse tentando me alcançar novamente. A marca no meu braço ainda doía, uma sensação latejante que parecia penetrar até os ossos. Era como se o frio daquela mão tivesse se infiltrado em mim, enraizando-se no meu corpo e na minha mente. No dia seguinte, eu acordei exausta, mas o medo não me deixava descansar. Olhei para o meu braço no espelho e vi que a marca vermelha ainda estava lá, mais nítida do que antes. Era uma espécie de impressão digital, como se a mão tivesse deixado uma assinatura na minha pele. Tentei esfregar, lavar e passar álcool em gel, mas nada fazia a marca desaparecer. Era como se aquilo fizesse parte de mim agora. Eu me sentia observada o tempo todo. Em casa, ouvia passos no corredor quando sabia que estava sozinha. Às vezes, sentia uma presença atrás de mim como se alguém estivesse respirando no meu ouvido. Eu me virava rapidamente, mas não havia nada. Só o vazio, o silêncio e aquela sensação de que algo estava errado. Decidi voltar ao supermercado. Não sei por quê. Talvez porque eu precisava provar para mim mesma que aquilo tinha sido real, que eu não estava ficando louca. Quando cheguei lá, o lugar parecia normal. As luzes estavam acesas, os funcionários trabalhavam como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo estava diferente. O ar estava mais pesado, mais denso, como se o próprio ambiente estivesse me observando. Caminhei até o corredor dos enlatados, meu coração batendo tão forte que eu achava que ia sair do peito. As prateleiras estavam cheias, as latas perfeitamente alinhadas, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas, quando me aproximei do local onde tudo tinha começado, senti aquela mesma corrente gelada passando por mim. O ar ficou frio, e o zumbido das luzes acima de mim parecia mais alto, mais insistente. Eu olhei para a prateleira, e foi então que vi algo que me fez congelar. No mesmo lugar onde eu tinha pegado a lata de milho, havia uma marca na poeira. Era uma impressão, como se alguém tivesse pressionado uma mão contra a prateleira. A marca era clara, nítida, e correspondia exatamente ao tamanho da mão que tinha me tocado. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia me mover. Era como se aquela mão invisível estivesse me segurando no lugar, me forçando a encarar a realidade do que tinha acontecido. Eu senti uma onda de náusea, e o chão parecia balançar sob os meus pés. Foi quando ouvi o barulho de novo. Aquele som de passos arrastados, lentos e deliberados, vindo do fundo do corredor. Desta vez, eu não olhei. Eu sabia que se virasse, veria algo que não estava pronto para enfrentar. Em vez disso, eu corri, deixei tudo para trás e saí do supermercado, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Sentei no chão da cozinha, encolhida, tentando me convencer de que estava segura. Mas eu sabia que não estava. Aquela coisa, seja lá o que fosse, tinha me encontrado. E pior, eu tinha a sensação de que ela não tinha terminado comigo. A noite caiu, e com ela veio o silêncio. Mas eu sabia que era apenas uma ilusão. No escuro, eu ouvia sussurros, vozes baixas que não conseguia entender. E toda vez que fechava os olhos, via aquela mão, estendida em minha direção, como se estivesse me chamando. Eu não sei quanto tempo mais vou aguentar. A marca no meu braço não desaparece, e a sensação de que algo está me observando só aumenta a cada dia. Eu me pergunto se aquela coisa vai voltar, se vai me tocar de novo. E, se voltar, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho respostas. Só sei que aquela noite no supermercado mudou tudo. E agora, eu vivo com medo de que, a qualquer momento, aquela mão gelada possa me alcançar novamente.